Boa noite, pessoal. Faltando 1 minuto, 20h59, já já a gente começa a live. Vamos aguardando o pessoal chegar enquanto eu organizo aqui. Muito bem. Maria Helena, boa noite, seja bem-vinda. Já já a gente começa a live com a temática do livro do queridíssimo Mário Sérgio Cortella. Qual é a tua obra hoje? Iniciaremos 21 horas pontualmente, tá bom? 9 horas da noite, sábado 4 de setembro. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar a nossa live de hoje falando sobre este livro do Mário Sérgio Cortella. Qual é a tua obra? Mário Sérgio Cortella já é bem conhecido, dispensa comentários, né? Boa noite, Alice, Fátima, Marcelo, sejam todos bem-vindos. Então, vou fazer várias citações dele e a gente vai falar hoje basicamente sobre gestão, liderança e ética, que são os capítulos do livro, né? E é como ele divide os subcapítulos do livro dele. Mas lembrando que o nosso projeto é voltado para o nosso autoconhecimento. E todo mundo tem a vida profissional, então a gente não vai deixar de fazer as relações dessas temáticas sobre gestão, liderança, ética e sempre trazendo para a nossa realidade, tanto no nosso convívio profissional, se for o caso, mas principalmente nas nossas condutas, nas nossas manifestações pessoais, tá? E eu gosto muito porque tem inclusive uma parte do livro onde ele coloca que não tem como separar a vida pessoal da vida profissional. Eu concordo com essa ideia, com essa tese, e a gente vai falar um pouquinho durante a live, tá bom? Então vamos lá. Primeira citação. Você está motivado a compreender que a sua obra é muito mais ampla do que qualquer atividade que realize e que um dos maiores desafios do líder é inspirar, animar as pessoas a se sentirem bem com o que fazem e a se sentirem integrados. E aí eu começo a primeira correlação trazendo a partir dessa citação, né? Enquanto os desafios do líder de inspirar, animar as pessoas, fazer com que elas se sintam bem, para a nossa realidade pessoal. Qual é o seu papel? Né? Daqui a pouco a gente vai falar qual é a sua obra e vamos trazer aí algumas perguntas, alguns questionamentos para nos instigar aí, começar a fazer a gente pensar já até aprofundar aí algumas temáticas durante a live. Mas aonde você se manifesta, seja na família, na faculdade, com os amigos, você exerce um papel de liderança? A sua manifestação inspira as pessoas? Você eventualmente serve de exemplo? As pessoas, né, gostam de te ouvir, te procuram para pedir conselhos? Como que é essa sua relação? São alguns sinais de que você provavelmente tem aí esse processo e esse desenvolvimento da liderança, tá? E o Cortella traz que ninguém nasce líder. A gente não nasce líder, a gente se torna líder no processo de vida com os outros. Então ele fala todo o capítulo ali que ele traz o processo da gestão e da liderança, ele fala isso, né? Que a gente desenvolve a liderança a partir das vivências, das experiências, da própria convivência. Então os líderes, eles acreditam que o seu maior compromisso de vida, né, que a sua obra é ajudar os indivíduos e as equipes a fazerem a travessia rumo ao futuro. E aí, se você traz esse processo de liderança dentro da sua manifestação pessoal, em todo o seu âmbito de convivência, e que essa convivência seja cada vez mais sadia, né? Boa noite, Rê, seja bem-vinda. A gente traz o questionamento: qual é, né, a sua obra, qual é o seu compromisso ajudando as pessoas, ajudando os indivíduos que por qualquer motivo cruzam o seu caminho, né, fazem parte da sua vida em algum momento pontual. Nem todo mundo vem para ficar, né, a gente vai desenvolver assim aquela relação para o resto da vida, mas todo mundo que cruza o seu caminho é à toa? Você acha que tem algum motivo, que tem
alguma sincronicidade, alguma coincidência, né? Então, como que funciona isso? E aí, para instigar, para fazer aqueles questionamentos, eu vou trazer aqui, qual é a tua obra, tá? Esses questionamentos são poucos, alguns dos que estão aqui no final e que a gente vai falar ao longo de todo o livro, né? Lembrando que, óbvio, em uma hora não dá para aprofundar, não dá para trazer todos os exemplos. Então, a ideia é que, a partir da indicação do livro e da própria live, em algum momento vocês consigam, de fato, ler, absorver a leitura, porque é igual filme, livro. O que a gente fala aqui na live não é 1%, 10% no máximo do conteúdo total do livro, principalmente dos exemplos, que eu penso que são a parte mais rica. Por outro lado, aqui na live a gente traz os nossos exemplos, a gente faz a correlação com as nossas com a nossa realidade, com a nossa manifestação, e em qualquer momento a ideia é que isso seja sim um bate-papo, que a gente consiga interagir. Tá aberto quem quiser entrar ao vivo comigo. Se vocês não quer, tá constrangido, não quer entrar, quer colocar no chat, né, a sua pergunta, a sua experiência, então a gente vai estar conseguindo aí acompanhar e observar, tá bom? E aí, para começar, então, essas perguntas, esses questionamentos de qual é a tua obra, é ser reconhecido? Aonde? É ser reconhecido enquanto líder de família? É ser reconhecido na empresa onde você trabalha? Na instituição onde você é voluntariado? Na faculdade ou na escola onde você estuda? Qual é a tua obra? É aprender sempre? Ou você acha que tá bom, que é o suficiente, que já valeu? Na altura, eu brinco, né? O pessoal tira sarro de mim. Na altura dos meus 43 anos, eu já vivi o suficiente, já tive muitos exemplos, já sei o que é bom e o que não é bom na vida e já tá certo. Ou eu ainda vou conseguir aprender dia após dia, ano após ano. Eu tive uma amiga que a gente trabalhou junto e eu falava para ela que todo dia eu aprendia alguma coisa. Ela, Renata, não é possível. Não tem como. Todo dia você tá aqui fazendo a mesma coisa e você fala que você tá aprendendo? Mas todo dia, na minha opinião, a gente consegue aprender alguma coisa. Seja bem-vinda, Érica, Patrícia. Boa noite a vocês também. Dani, seja bem-vinda. Qual é a tua obra? Aproveitar a oportunidade, se encontrar naquilo que você faz, tirar proveito da situação, conseguir aprender, né, dentro até dessa perspectiva de aprender sempre, você consegue aprender em todos os contextos da sua vida, nos bons, nos ruins, nos fáceis, nos difíceis, nos leves, nos pesados, como é que é? Você sabe diferenciar erro de negligência? Ele traz vários exemplos bem interessantes no livro sobre essa diferença do erro e da negligência. Errar é humano, já diz o ditado, né? Todos nós erramos. Mas e a negligência? E fazer de conta que não viu? Em algum momento a gente ainda se manifesta dessa forma? A gente vai falar bastante, principalmente na parte da ética, que é mais para o final da live, que é o último capítulo do livro, tá? Qual é a tua obra? Enfrentar o medo da mudança? Mudar não é fácil, né, gente? Então, assim, a gente tem medo, a gente trava nas quatro, como o pessoal fala aí, ou a gente encara, né? Nós vamos falar um pouquinho também sobre coragem, a diferença da coragem e do medo. Você tem medo da satisfação, das suas conquistas, das suas vitórias, do que as pessoas vão pensar, de valorizar e de reconhecer quem você é? Reconhecer, de expor as suas qualidades, as suas conquistas. Qual é a tua obra? Inspirar pessoas e projetos? Você faz diferença no mundo? De quem? Que seja de uma pessoa, de um pet, de alguém, né, de alguma coisa nessa vida, já está valendo a pena, tá? E aí a gente vai falar bastante também dessa condição de ser íntegro e de ser ético, trazendo aí a questão da honestidade, da sinceridade, né, dentro dessa convivência nas relações. Então a gente vai aprofundar um pouquinho também em relação a isso, tá bom? Margarete, Elaine, boa noite, sejam bem-vindas. Então, a gente já, nesse início da live, a gente falou um pouquinho de quais são as opções da nossa obra, né? Da nossa diferença e do que a gente vem fazer no mundo, tá? Então, lembrando, o livro é esse aqui, queridíssimo, inspirador, Mário Sérgio Cortella, acho que todo mundo conhece, né? O livro Qual é a Tua Obra? Então, é aqui para instigar vocês
a quererem ler não só esse livro, mas quem puder ler a maioria dos livros dele, né? Já perceberam que eu sou fã dele também. E aí a gente vai falar sobre gestão, liderança e ética, tá? Então, começando sobre gestão e falando nesse propósito, nessa busca de sentido de vida, né, na nossa vida, principalmente tentando desenvolver esse processo de liderança e de inspirar pessoas. Então, dentro de um processo de gestão, e aí volto a dizer, tudo que a gente está falando aqui não é para a gente falar, Renata vai falar hoje de empresa, de vida profissional, então eu não quero saber. Não, é para a gente trazer para o nosso autoconhecimento. A hora que eu falo gestão, a gente vai trazer aqui alguns conceitos profissionais, mas como é a gestão da sua vida? Então a gente tudo traz dentro da nossa qualificação pessoal, da nossa buscando ter uma qualidade de vida melhor, um autoconhecimento, um aprendizado, né, constante e lembrando que esse é o objetivo principal do nosso projeto, tá bom? Então, em busca de sentido nesse âmbito da gestão, a ideia é que a gente consiga enxergar um significado maior na vida, aproximando aí o tema da espiritualidade do mundo do trabalho. Então, ele redefine a condição e o contexto da espiritualidade e a definição que ele traz, eu vou trazer exatamente a citação que está no livro, tá? Espiritualidade é a capacidade de olhar que as coisas não são um fim em si mesmas, que existem razões mais importantes do que o imediato. E aí ele fala quase 6 páginas seguidas desse processo da espiritualidade, que é a busca de sentido naquilo que você faz. Então, de um significado, de um propósito maior, de um projeto de vida, de uma filosofia de vida, de uma missão. Então, daquilo que dá sentido, que faz você fazer o que você está fazendo nesse momento, tá? E aí a gente amplia dentro de um processo de noção de humanidade, uma vez que a gente vive, né, numa coletividade, numa sociedade e a condição ali do senso de pertencimento. Então, você inspirar, você ter um significado, você ter um propósito em função de pertencer a um grupo, tá? E aí a gente traz a definição do líder espiritualizado, que é aquele capaz de olhar o outro como outro, capaz de inspirar, de elevar, de agregar e de valorizar. E olhar o outro como outro é enxergar exatamente quem o outro é e não quem nós gostaríamos que fosse. Ou não enxergar o outro como um estranho, como uma pessoa qualquer, tá? Boa noite, Margarete, seja bem-vinda. Então, essa condição do respeito, de respeitar o outro, de edificar no sentido que honre a nossa vida. Então, dentro desse propósito, você tentar entender qual é o papel do outro junto com você, né? Porque, de novo, por que a gente encontra as pessoas? Por que as pessoas cruzam o nosso caminho? Qual é o sentido da nossa vida em relação aos outros e da vida dos outros para nós em relação a nós? E aí ele traz vários aprofundamentos no sentido do próprio prazer, que não é apenas a fruição imediata, então não é apenas aproveitar aquele momento, mas você se sentir bem aonde você estiver, como você estiver, com quem você estiver, independente do contexto. A gente vem falando aí, né, nos últimos meses, nas últimas semanas, sobre essa questão do contexto crítico que a gente está vivendo, um momento de crise mundial, pandemia, muitas perdas, né? Tanto perdas de entes queridos, quanto perdas do próprio significado, muitas vezes, né? Da nossa razão de ser. A hora que a gente tem alguma condição ali imposta pra gente ou inesperada, a gente acaba ali tendo que se reinventar, tendo que ver como que a gente vai fazer, o que vai fazer, mas independente desse contexto, como que você se vê frente a esses desafios, né? E aí nesse momento de transição e de turbulência muito forte em relação até aos nossos próprios valores, é um momento onde a gente é testado enquanto princípios e valores, né?
O mundo do trabalho, daí ele traz essa relação, fazendo essa relação do prazer e tal. O mundo do trabalho é um mundo no qual também cabe alegria, fruição. Então, ele traz lá também aquele contexto histórico, etimológico do trabalho, da escravidão, né, da dor, do sofrimento, e não precisa ser assim. Então, a gente também ressignificar tudo o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer, seja momentaneamente ou não, tá? Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Fabi, muito bom ter vocês aqui com a gente. E ainda no âmbito da gestão, no capítulo de gestão, ele cita assim, ó, todas as vezes que aquilo que você faz não permite que você se reconheça, o seu trabalho se torna estranho a você. Então, de novo, a empresa onde você trabalha, o seu chefe, a faculdade onde você estuda, o curso que você está fazendo, a sua família, como que é, né, esse reconhecimento, essa inspiração, esse sentido de vida para você e para as pessoas, tá? Oi, Ana, boa noite, seja bem-vinda. E aí o trabalho enquanto qualidade de vida, que não seja uma alienação. Oi, Andressa, bom dia. Ai, Andressa, corretora, toda vez eu te chamo de Ana, né? Me perdoe, eu ainda vou lembrar, não desista de mim, tá bom? Boa noite, Andressa, seja muito bem-vinda. Andressa tá com a gente aí toda semana. Assim como vários de vocês, né? É uma gratidão imensa ter vocês aqui comigo, tá? E aí, então, ele traz a questão da gestão e do trabalho enquanto qualidade de vida que não seja algo para alienar, mas fazendo essa compensação daquilo que deve ser feito e do contexto de ter um prazer, de você saber qual é o seu propósito, inclusive ali no trabalho, né? Então, ele também desdramatiza, traz aquela condição que o trabalho cansa, às vezes é difícil mesmo, às vezes exige demais da gente, mas não necessariamente precisa gerar estresse. E aí traz lá a diferenciação do cansaço e do estresse. A gente logo já vou definir para vocês e falar sobre isso um pouco mais, tá? Mas dentro desse contexto do trabalho enquanto qualidade de vida, de novo, ele faz a relação de você ver sentido naquilo que você faz. Então, qual é o resultado do seu trabalho, da sua função, do seu cargo na empresa onde você está, para você e para os outros? E aí a gente expande para o nosso contexto pessoal, né? Qual é o sentido naquilo que você faz na sua casa, no seu casamento, na sua maternagem, na sua paternidade, enquanto filha, enquanto amiga, enquanto colega, lá na faculdade? Qual é o sentido em tudo isso que você faz? Qual é a razão? Qual é o resultado esperado para você na sua vida e para os outros? Qual é o impacto que isso gera na sua vida e na vida dos outros? E aí ele traz bastante o conceito de excelência, tá? Só é possível caminhar para a excelência se você souber que não sabe alguma coisa. E aí a gente vai falar de novo daquele aprendizado constante, né? E vamos adentrar também um pouquinho no universo da arrogância, daquela personalidade, daquela pessoa que acha que sabe tudo, que tudo é do jeito dela. E ele fala da arrogância nos 3 capítulos, na gestão, na liderança e na ética, tá? Então a gente vai trazer aqui também pra gente. Pior é fingir que não sabe, pois impede a ação. Pior é fingir que sabe, pois impede a ação. Então, você ter essa curiosidade, essa proatividade de aprender sempre e de desdramatizar também. Ninguém sabe tudo o tempo todo. Ninguém tem todas as respostas sobre todas as coisas em todos os momentos da vida, né? Então, a gente desdramatizar, a gente aprender, a gente pesquisar, a gente trocar ideia, a gente perguntar o que o outro acha. Às vezes, a gente até sabe, tem uma resposta coerente, adequada, mas a gente está... eu falei em algumas lives aí, lembra da lente com que a gente enxerga as coisas, as pessoas? Às vezes a gente está vendo por um ângulo e outra pessoa, ao trocar ideia, nos expande essa visão, né? Então, ele coloca aqui que quem não tem dúvida não inova, não reinventa, não faz diferente, não se mexe, não traz essa condição e esse contexto de aprendizagem, de curiosidade, de inovação e de estar pensando aí sempre à frente, né? E até desdramatizando e com menos medo dessa questão da mudança.
E aí a gente fala da condição do medo, de não temer o erro, né? Por quê? Só erra quem arrisca, quem tenta diferente, quem quer aprender. Se ninguém sabe tudo, em algum momento ou em vários momentos a gente vai errar, né? E aí a gente precisa o que fazer com isso. Então a gente temer a negligência, a desatenção e o descuido, mas não o fato de errar, porque a gente vai errar, né? E aí ele traz aquele conceito que eu gosto muito também, que é muito importante saber o que não fazer. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão e a gente não sabe exatamente qual é a melhor resposta, qual é a melhor opção. E aí a gente tenta calçar, estuda as possibilidades e dentre as opções que a gente tem, às vezes a gente não sabe qual é a mais assertiva, qual é a mais adequada. Mas tem algumas opções que a gente sabe exatamente que não deve nem ser testada, que a gente nem deve arriscar. Então é importante sim saber o que não fazer, tá? Eu brinco, às vezes tem algumas pessoas que, amigos, às vezes em atendimento também vem essa condição de relacionamento, e as pessoas perguntam, né? Ah, mas eu gostaria, e às vezes aquela característica lá do príncipe encantado, principalmente nós mulheres, né? Cheio de exigências do homem ideal, do perfil mais adequado e perfeito, e às vezes a gente cria assim uma fantasia, né, de conto de fadas exatamente na nossa cabeça, numa realidade que não existe. É bem provável que a gente vá alcançar. E aí eu trago bastante essa condição do que não fazer. Então eu penso assim, ok, esse é o modelo ideal na sua cabeça, né, de homem perfeito, de mulher perfeita. Mas vamos supor que esse homem não apareça ou que essa mulher não apareça. O que você não quer para sua vida? Qual é o perfil que, assim, pode ser a pessoa mais linda do universo, mas se for, sei lá, grossa, você não quer. Se não gostar de comer pizza, você não quer. Se não comer carne, você não quer, né? Hoje em dia tem aí essa onda do veganismo, da própria sustentabilidade, tá? Que né, tem uma razão de ser, tem um princípio ali dentro dessas filosofias do próprio vegetarianismo, mas aí você precisa ver. Você está disposta a ter um relacionamento, se você é carnívoro, com alguém que é vegano? Precisa ter ali uma compreensão, uma integração para poder coexistir pacificamente, entende? Então a gente precisa pensar nisso, tá? Então não temer o erro, temer sim e cuidar com a negligência, então não avaliar o contexto, não ver as opções, isso é temeroso. Então é importante que a gente calce todo o contexto, mas mais importante do que dar errado, que é uma oportunidade de aprendizagem para gente, é a gente saber o que a gente não quer, o que não fazer, tá? E isso, ao longo da live, a gente vai tentar aprofundar um pouco, mas ele traz bastante no livro e vários outros autores que falam com esse, né, do princípio, com a filosofia voltada para esse contexto mais ético, de conduta, de liderança, de princípio de vida em si. A gente traz muito essa questão do que não fazer, tá? Do que os princípios que são norteadores das nossas condutas, eles deixam claro para nós aquilo que a gente não pode fazer concessão, tá bom? Nenhuma e nenhum de nós é capaz de fazer tudo certo o tempo todo. Então, uma citação aqui para reforçar exatamente o que a gente está falando, tá? A gente não aprende com os erros, a gente aprende com a correção dos erros. Ó, tem diferença aqui, tá? Fazer o melhor e não o que é possível. A gente vai falar de novo disso lá no processo de liderança. E aí, um dos exemplos que o Cortella traz no livro é essa questão do... Ele faz uma comparação do mecânico brasileiro e do mecânico americano. E aí, como eu vivi há muitos anos um período nos Estados Unidos, eu me lembrei que não é só o mecânico, mas praticamente toda a prestação de serviço. Então, ele estava comparando que quando a gente contrata algum serviço, tá ali na negociação, a gente pergunta para a pessoa, vai dar certo? Você acha que vai funcionar? Tal? A pessoa fala assim, eu vou fazer o possível, tá? Acho que vai dar certo sim. E o americano, ele tem um mindset diferente. Ele fala assim, I'll do my best. Então, não é que ele vai fazer o possível, ele vai fazer o melhor dele.
Entende? Vocês conseguem compreender a diferença? E aí ele enfatiza bem isso no livro e eu acho que vale a pena a gente enfatizar. E ter isso enquanto quase que uma filosofia também de vida dentro aí dos nossos propósitos. Pra gente, tudo que a gente assumir, tudo que a gente for fazer, a gente fazer o nosso melhor. Não o que é possível. Às vezes o possível é o suficiente, mas nem sempre. Tá? Então a gente faz o nosso melhor, é aquilo que a gente consegue dentro do que a gente tem a visão daquele momento, daquele contexto, e a ideia é a gente melhorar sempre, né? Então se a gente estiver sempre fazendo o nosso melhor, a gente vai reciclando, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando e a gente vai melhorando cada vez mais, tá bom? Sejam bem-vindos, boa noite, Pablo e Leandro, tá? E aí aqui ele traz de novo aquela questão da pessoa arrogante, tá? E eu vou fazer uma citação e vou ler exatamente como está no livro. Gente arrogante não ouve discordâncias e não consegue crescer. Há pessoas que se recusam à mudança porque acham que já estão prontas. Então, de novo, trazendo aí, fazendo esse reforço, e aí várias falas da pessoa arrogante que ele traz, em função dessa incapacidade de aprender. Ele não quer aprender com o outro, ele acha que ele sabe tudo, ninguém pode agregar em nada, não entra em sintonia com a equipe, com a família, com os amigos, com a proposta que está sendo trazida, não consegue atuar de maneira integrada na maioria da sua manifestação, dos momentos que ela está ali convivendo. Porque a pessoa arrogante, ela por si só já meio que se basta, né? Ela acha que é o suprassumo do planeta e tudo dela é o melhor, tudo dela tá bom, ela já sabe tudo. Normalmente é uma pessoa que tem um instinto um pouco mais competitivo, então às vezes até é difícil da gente acabar convivendo ali, tá? E aí dentro do processo de gestão ele traz também a condição da educação. Às vezes, em muitas empresas, a gente já está trabalhando com o processo de educação continuada, treinamento e desenvolvimento, o foco, né, na gestão de pessoas já está mudando, as grandes empresas todas já conseguem atuar com esse diferencial de treinar, de educar, de ensinar, dentro até daquela filosofia inicial de estar aprendendo sempre. Da mesma forma que os líderes têm que estar aprendendo, estar se desenvolvendo sempre, os liderados também, a equipe também. Então ele traz essa condição da educação enquanto diferencial das empresas mais produtivas e sustentáveis, porque dá vitalidade à ação, às competências, ao desenvolvimento das habilidades, ao perfil das pessoas. E trabalha, atua diretamente relacionado também com um processo que hoje está cada vez mais primordial nas empresas, que é o reconhecimento das pessoas, tá? E não só nas empresas, de novo, trazendo para a nossa realidade, a gente hoje tem um mundo muitas vezes tão superficial que a gente precisa aí desse reconhecimento, dessa demonstração às vezes de atenção, de carinho, de afeto, né, trazendo aí para o nosso âmbito pessoal, tá? Mas na empresa, o Cortella traz o reconhecimento enquanto fator decisivo para a permanência de um bom funcionário, de um bom profissional dentro da empresa. E hoje em dia já tem muitas pessoas, muitos profissionais, quanto mais qualificados os profissionais, mais eles têm a conduta de não ficar, não trabalhar apenas em função do dinheiro, do salário. Até porque com uma qualificação melhor, o profissional sabe que ele, vamos dizer assim, arruma trabalho mais fácil, mais rápido, mesmo em momentos de crise como a gente está vivendo agora, né? Então, muitas vezes, essa falta de reconhecimento, essa falta de gestão da liderança, da obra, do comprometimento do líder com a equipe, tira bons profissionais da empresa, tá? E aí entra todo o processo de gratidão, de lealdade recíproca, do bem-estar, da cooperação. Lembrando lá daquele velho ditado que a gente passa mais tempo na empresa, no trabalho, do que muitas vezes em casa. Agora não, né? Com home office isso mudou um pouco. Mas vem lá dessa questão de ter um ambiente de bem-estar integrativo, de cooperação. E aí ele traz aquela condição de que a vida profissional faz parte da vida pessoal e não dá para separar. Muitas vezes eu
falei muito com as minhas equipes, né? A gente não tem botão de liga e desliga. E a gente precisa estar unido, a condição da equipe, do time, é exatamente porque a gente não tem esse botão de liga e desliga. A hora que um está embaixo, o outro cobre, o outro, né, ajuda, substitui muitas vezes. Então, essa confiança no grupo, né, na própria equipe, dá às pessoas a própria sensação de mais liberdade. A confiança gera isso, né? Você sabe que um dia que você tá mais ou menos, que você não tá muito bem, você pode falar, você pode. Às vezes, até o fato só de falar, de desabafar, já ajuda, já resolve, já minimiza muito o problema ou o contexto mais crítico que você está vivenciando, né? E aí, uma citação do Cortella, ele traz assim: ó, se eu sei que preciso passar por algumas atribulações, que todos nós precisamos, mas elas são a obtenção do positivo, farei com prazer e alegria. Então, aquele diferencial de novo no olhar, né? Da gente saber o porquê que a gente está fazendo e aquilo vai nos trazer uma motivação diferenciada. Ah, é difícil? É, mas o que está no resultado após a superação dessa dificuldade? Ou após esse tempo, né, necessário para eu aprender, para eu desenvolver muitas vezes o processo de liderança. E de novo ele traz aqui, então não confundir cansaço com estresse. Você se estressa quando aquilo faz sentido, tá? E aí uma citação dele: você tem cansaço quando uma atividade lhe exige bastante, mas é prazerosa. Então é porque a atividade exige de você. Isso te gera um cansaço, te dá às vezes um esgotamento físico. Mas o estresse, ele se instala quando aquilo que você faz também lhe exige bastante, mas você não vê razão de fazê-lo. Você não sabe por que você faz e aquilo te estressa. Por quê? Porque está exigindo, está cansando, está sendo desgastante. Às vezes dói se é uma coisa, né, uma força física, alguma coisa. Às vezes dói a cabeça se é um esgotamento de pensar, de raciocinar, de planejar alguma coisa. Mas se você sabe porque você está fazendo aquilo, você supera aquele contexto mais crítico. Agora, se você não vê a razão, você fica estressado, você briga com o marido, você chuta o cachorro, você reclama do vizinho e assim por diante, tá? Boa noite, Andressa, seja bem-vinda. Então a gente perde oportunidade na vida porque a gente tem medo de mudança. E aí a gente traz o contexto da coragem, que a coragem não é ausência de medo. Lembra? A gente falou de medo há pouco, né? A coragem é o enfrentamento desse medo. E aí, de novo, eu lembro lá do meme da corujinha, né? Que a gente vê nas redes sociais. Aquela corujinha com o peitinho estufado, assim, entendeu? Tá com medo? Finge que não tá e vai com medo mesmo. E essa, para mim, é a melhor definição de coragem. Faz o que tem que ser feito, se enfrenta, muda sua mentalidade, vai além, estuda, planeja, organiza e faça. A ação é que determina os nossos resultados, né? Aonde que a gente quer chegar, como que a gente faz. E aí a gente pode até trabalhar com um processo de otimização e com rumo, buscando a condição da excelência, que é fazer algo melhor pelo menor custo. Muitas vezes com um tempo menor ou ao longo do tempo a gente vai desenvolvendo técnicas e vai se aperfeiçoando de tal modo que a gente consegue fazer melhor, com menor custo e menos tempo e menos sofrido, né? Com resultado mais leve, com um processo mais desdramatizado, já mapeado, você já sabe o passo a passo, como é que você vai fazer. Então, isso tudo a gente trabalha dentro de um processo de cautela, de aprendizado, de planejamento e de tentar calçar ali, né, aquilo que a gente consegue enxergar, que a gente pode determinar, mas distinguindo sempre o que é urgente do que é importante, distinguindo também o que é essencial do que é fundamental. E aí a gente já entra na condição da liderança. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Na condição da liderança, que é o bom uso, o proveito daqueles mecanismos de reconhecimento que a gente estava falando enquanto inteligência estratégica. Então, você trabalhar com o princípio da equidade, que é tratar igual os iguais e tratar desigual os desiguais,
Você não pode tratar todo mundo igual, as pessoas não são iguais, as pessoas são únicas. Então você tem que reconhecer de acordo com o trabalho, com a função, o que foi prometido, o que foi combinado, né? Olhar o outro como outro, não como um estranho, não como alguém diferente, tá? E aí ele traz aqui, nessa diferenciação entre essencial e fundamental, eu vou trazer a definição do Cortella, que ele traz no livro, porque eu acho que vale muito a pena e vai elucidar um pouco mais esse sentido. Essencial é tudo aquilo que você não pode deixar de ter. Felicidade, amorosidade, lealdade, amizade, sexualidade. Fundamental é tudo aquilo que o ajuda a chegar ao essencial. É o que lhe permite conquistar algo. E aí ele traz o exemplo do trabalho e do dinheiro. O trabalho e o dinheiro não são essenciais na sua vida, mas são fundamentais. É através do trabalho, muitas vezes com o dinheiro, através do uso eficiente do dinheiro, que a gente consegue, chega àquilo que é essencial. A gente pode muitas vezes estar num contexto onde a gente desenvolve ali o nosso processo, de amizade, de interconfiança, da própria lealdade. Então, é substituir os comos pelos porquês. A compreensão sobre a nossa importância, o nosso no lugar na vida e o que vale e o que não vale. E aí, de novo, eu trago, lembrando sempre, fazendo a referência à questão do sentido de vida. Qual é a tua obra? Qual é o nosso propósito? Por que a gente faz o que a gente faz? E aí ele traz aqui a pergunta, né? Por que eu estou fazendo isso? Quanto você tem se feito essa pergunta? Quando você tem que tomar uma decisão, você pensa nas opções? Você pensa por que tomar esta decisão e não a outra? Por que seguir por este caminho e não o outro? Vale a pena, é importante a gente saber disso, né? Ao invés do como fazer, o porquê fazer. É um passo antes. Claro que o processo, né? Claro que você pode criar técnicas, pode já saber escolher o caminho mais leve, mas o porquê você está fazendo é o primordial, é o mais importante. É a definição que vem antes da tomada de decisão. Você se reconhece naquilo que você faz? Você se vê, né? Se você fosse uma pessoa assim olhando de fora, te enxergando, vendo o que você está fazendo, você sentiria orgulho da pessoa que você está vendo? Ou você ficaria com vergonha? Ou você teria medo das suas ações? Tem satisfação? E aí, dentro do contexto de liderança, ele traz a importância de mostrar para as pessoas qual o resultado do que elas fazem. Né? E aí, óbvio, ele está trazendo os exemplos empresariais, profissionais, e a gente expande sempre para os exemplos da nossa vida pessoal. As pessoas com as quais você convive e aí com as quais você trabalha, elas sabem por que elas estão fazendo ou por que você tomou uma decisão, teve determinada atitude? A Fátima está trazendo aqui, ó, muito boa essa diferença entre fundamental e essencial. Também gostei bastante, Fátima. Né? Vale a pena a gente pensar, né, ampliar a nossa visão aí, né, com essas definições mais claras, né? E aí a liderança é uma virtude, uma forma intrínseca, a gente vai desenvolvendo no meio desse processo, lembrando que uma das principais tarefas do líder é esclarecer a obra coletiva. Então, causar esse impacto positivo, não só na própria vida, mas principalmente na vida deles, aos quais o líder é um exemplo, aos quais o líder muitas vezes tem que determinar o caminho, determinar a ação, definir, né, qual o caminho a seguir, qual a obra coletiva, né, e o porquê. É importante saber porquê. Então a liderança, apesar de ninguém nascer líder, a liderança ela está em qualquer pessoa, ela pode ser desenvolvida, né? E aí de novo fazendo aquele reforço, qual o sentido daquilo que será realizado. E o Cortella ele traz assim, ele bate nessa tecla, em vários subcapítulos, várias vezes ele parece até que ele está falando a mesma coisa, mas se a gente lê o livro, né, com um pouco mais de
pensamento crítico nesse sentido, você vai entender que cada vez que ele fala a mesma coisa é num contexto diferente, a gente aprende mais, a gente amplia mais as relações, né, e o sentido sobre aquela temática específica, tá? E aí nessa condição de novo de buscar o sentido, saber qual, né, o propósito, por que a gente está fazendo as coisas, eu vou trazer aqui uma citação do Cortella. Não é possível que qualquer homem ou qualquer mulher desenvolva qualquer trabalho se não tiver a consciência clara da finalidade daquela atividade. Quem aqui já viu, já presenciou, até já agiu dessa forma, né? De estar na empresa, estar trabalhando e falar assim: ah, eu não vou fazer isso não. Ninguém presta atenção, não vale nada. Ah, fulano só está me incomodando, mas não usa isso para nada. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Ou aquela famosa frase: ah, não sou pago para isso. A pessoa nem sabe o que está fazendo ali, nem tem ali, às vezes a gente entrega a descrição de cargo, de funções, a pessoa nem entende exatamente para que é aquilo, acha que é burocracia, acha que é um papel que ela tem que assinar ali de tempos em tempos. E aí a gente traz de novo a diferença entre o líder e o liderado. O que faz, o que diferencia principalmente o líder do liderado? Cortella traz aqui que é apenas a circunstância. Apenas o momento, a ocasião, a situação. E que muitas vezes a gente tem líderes sendo liderados. Quem aqui também já trabalhou naquela empresa onde tem lá o chefe, o gerente, o diretor, ele vai lá dar as coordenadas e a hora que você vê a equipe, o time está fazendo tudo diferente. E aí você vai especulando, tentando entender por que né, não estão seguindo a ordem conforme foi dito, e aí você vê que uma pessoa que é um liderado líder, que acaba ali, né, circunstancialmente, através do seu exemplo, da sua coerência, muitas vezes na sua fala, da sua influência, ele acaba ali mudando, né, o grupo. Muitas vezes a gente até fala assim, fazendo, fulano tá fazendo motinha aí por aí. Por quê? Então vale a pena a gente, muitas vezes, e eu já vivenciei isso em algumas empresas, a hora que a gente encontra essa pessoa, o que a empresa faz? Manda embora. Olha a perda de oportunidade de trazer essa pessoa, né, pro lado da empresa, já que ela é um líder, as pessoas já o seguem, já o têm como um exemplo, já tem ali a certa influência de fazer ela entender o real papel dela, o resultado daquilo, né, que é o objetivo da empresa. Muitas vezes a gente vai dar consultoria nas empresas e os funcionários não sabem, não têm noção do planejamento estratégico da empresa. Não sabe aonde que a empresa quer chegar, o quanto que ela quer crescer, por que ela faz. Quantas vezes, né, eu que sou da área financeira, a gente chega com a equipe do faturamento, a equipe toda acha que a empresa está milionária, que os proprietários, os diretores estão nadando em dinheiro e a empresa está quebrada. Por quê? Faturamento só vê resultado, só vê receita. Não vê despesa, não tem noção de planejamento estratégico. E aí, muitas vezes, os gestores falam assim: ah, não, mas isso é informação confidencial. Óbvio que não é abrir informação confidencial para todo mundo, para o chão de fábrica, mas as pessoas precisam saber por que elas estão ali. Precisam ter essa visão de conjunto, essa missão, né? O porquê, a importância de cada um ali. Eu não sei se vocês lembram, eu acho que tem umas 3 ou 4 semanas numa live que eu estava falando, e um exemplo que me chamou muita atenção é o exemplo do carinha que separava lá o parafuso para construir lá na fábrica de aviões. É um exemplo que me marcou, porque tava lá um grupo, né, passeando, visitando a fábrica e perguntou para o separador de parafusos: o que você está fazendo? E ele respondeu: estou construindo aviões. Olha, isso é importante saber, isso faz toda a diferença. Isso é entender o propósito que você está fazendo ali. Vocês conseguem compreender? Então, o líder ele é capaz, numa dada circunstância, de levar as pessoas adiante, de transformar as pessoas em função das ideias, das metas, das obrigações, dos resultados que ele tem que alcançar. E aí você desenvolve, você se torna líder nesse processo de construir junto com os outros, junto com a equipe, essa motivação, esse impacto, né?
inspiração nas pessoas. Assumir a postura de liderança é, antes de mais nada, uma escolha. E aí o Cortella, a partir do meio ali dos capítulos da liderança, ele fala de escolha o tempo todo. Eu também acho, Fátima, esse exemplo, acho que nessa vida eu não esqueço mais, porque me impactou bastante, eu nunca tinha parado para pensar, e olha que eu pesquiso, hein, aprofundo isso desde dos tempos que eu era funcionária lá, secretária, né, atendente. Mas enfim, vale muito a pena a gente expandir nesse sentido, né? E aí então assumir essa postura de liderança enquanto escolha. E aí não só a escolha pela postura de liderança, mas a escolha em função de todas as escolhas que a gente faz na vida. Eu vou falar um pouco mais na hora que a gente entrar aqui na ética, que já está chegando, tá? Ainda na liderança, Cortella traz a questão de abrir mão do mais do mesmo, então pensar no futuro, ter essa visão de inovação. A gente está mudando, nós temos mudanças impostas por esse momento crítico que a gente está vivendo dentro de uma pandemia, né? Uma crise mundial, crise política, crise econômica, crise de relações, crise da transformação digital, de tudo. Então, a gente precisa avançar para esse futuro. Sem descartar tudo que vem do passado, né? Então, tirar proveito do que a gente já aprendeu, do que tem de bom, mas sem ficar preso ao passado a ponto de não querer mudar, né? Então, de a gente trabalhar com o processo de reciclagem, pensando no melhor para todos a partir de agora. Aquilo que foi bom, que funcionou, ótimo, funcionou. Pode ser que precise dar uma adaptada para continuar funcionando, mas pode ser que precisa ser descartado. Então a gente precisa aí aprender, né, a abrir mão, a mexer com essa questão aí da mudança em si, né? E trabalhar com um processo de satisfação íntima, pessoal, mas principalmente pensando, né, na satisfação do outro e na satisfação enquanto reconhecimento, não enquanto está tudo pronto, não enquanto não ter mais dúvidas, não enquanto paralisia. O Cortella traz que a condição da autossatisfação, ela entorpece, ela adormece. Por quê? Se você fica muito satisfeito, você para de fazer. Aí ele faz até a relação ali, o exemplo de uma festa, né? De uma confraternização, que quando você... Por que as pessoas marcam 7h30, 8 horas, e aí vão servir o jantar 10h30, 11 horas da noite? Porque senão, chegou para o jantar, serviu o jantar, acabou o motivo. Tá todo mundo satisfeito, fica mais ali 5 minutos jogando conversa fora e vai embora, em função da satisfação. Então a gente também tem esse olhar diferenciado e principalmente se preocupar na realização, no resultado e no reconhecimento, tá? E aí, de novo, parafraseando Cortella, trazendo aqui uma citação dele. É bom ter cuidado também com quem concorda com você o tempo todo, em tudo que você faz. Gente que concorda com tudo que você faz ou não gosta de você ou começa a se preparar para te derrubar. E aí a gente precisa trabalhar, né? A gente vai entrar, o próximo slide já, né? A gente já está caminhando para o final da live, nosso tempo já está acabando. Então, a gente entra com aquele processo ali de respeito e de um binômio que eu conheço, que eu gosto de trabalhar bastante, que é do admiração-discordância. Então, você respeita, você admira o outro e você se posiciona em momentos de discordância. Até porque se a gente tiver esse objetivo de inspirar, de liderar, de resultado, de reconhecimento, a nossa discordância vai ser muitas vezes trazer esse ponto de vista diferente que vai agregar, que vai melhorar para todo mundo, que vai ajudar todo mundo a expandir o seu universo de conhecimento e muitas vezes até a melhorar a própria tomada de decisão, a própria, né, encaminhamento ali para um resultado. E aí Cortella traz de novo a questão de excelência, da sinergia, que significa força unida, força junto, né? Então da união e, enfim, né, das competências ali que ele traz enquanto essenciais na arte da lideração, da interação. Então o líder com mente aberta, querendo elevar a equipe nesse processo de reconhecimento, fazer o bem nas pessoas, sentirem-se bem, sentirem-se felizes, sentirem-se reconhecidas e, consequentemente, cada vez mais motivadas, né? Compreendendo o real, o porquê elas estão ali, o papel de cada um dentro de um processo de inovação, de
pensar no futuro, de empreender nesse futuro, de saber quais são as possibilidades, aonde a gente quer chegar, enfim, de expandir essa visão de conjunto, tá? E aí a gente fala de ética, né? A gente traz aí já pro encaminhamento final, trazendo essa condição e aí vários conceitos, várias formas diferentes de ampliar a nossa compreensão da ética. É impossível pensar em ética sem pensar em convivência. Então ele traz essa questão da necessidade, né, da troca do outro, da convivência, e a ética enquanto perspectiva ao olhar os princípios e valores para coexistir. Então a importância da gente saber os nossos princípios, os nossos valores, que muitas vezes vão nortear, se não sempre, né? O ideal é que norteiem as nossas condutas, as nossas tomadas de decisão dentro desse processo aí de coexistência, tá? E aí ele traz a seguinte definição: a ética é o conjunto de princípios e valores da nossa conduta na vida junto. É o que faz fronteira entre o que a natureza manda e o que nós decidimos. Então ajuda ali no nosso reconhecimento, né? No nosso processo ali de agir por reflexão, por decisão, por juízo. A ética orienta a capacidade de decisão, de julgamento, de avaliação. E essa capacidade nos dá muita autonomia e muita liberdade. Fátima está colocando aqui, né? O binômio admiração e discordância serve muito para os nossos relacionamentos. Para tudo, Fátima, exatamente. A gente não concorda o tempo todo, né? A gente não é perfeito, tem lá a parte lá daquela condição. Então, a gente precisa entender, compreender mais o outro, compreender por que o outro faz o que ele faz e colocar e também aprender a se posicionar, a dizer, ó, eu te entendo, eu te compreendo, mas eu discordo de você, eu não faria dessa forma, eu acho que o melhor caminho é esse, o que você acha da gente tentar dessa vez fazer diferente? Então são opções que a gente pode aí nos relacionamentos, né, pessoais, profissionais, amorosos, sejam eles quais forem, familiares, é muito importante a gente ter esse abertismo e essa flexibilidade, tá? E aí, dentro do âmbito da ética, o Cortella traz para nós 3 questões que, pelo que eu entendi, a gente deveria fazer o tempo todo em tudo que a gente vai fazer, que são 3 palavrinhas mágicas, vamos dizer assim, né? Quero, devo, posso. E aí eu vou trazer uma citação dele que dá uma ampliada nesses questionamentos, né? Então ele fala assim, ó, há coisas que eu quero, que eu posso. Não, há coisas que eu quero, mas não devo. Há coisas que eu devo, mas não posso. E há coisas que eu posso, mas não quero. E o contrário, né, ou o paradoxo de tudo isso, tá? Então ele traz esse contexto de que a ética é que nos coloca e nos traz os dilemas. A moral é a prática, o exercício das nossas condutas. Então a ética é como se fosse, fazendo uma analogia, a teoria. E a moral é a prática. Então é o quanto que a gente consegue usar essa teoria nas nossas condutas, né? Então a ética são os princípios que orientam a minha conduta. Quem tem princípios e valores para decidir, avaliar e julgar está submetido ao campo da ética. E aí ele traz lá vários exemplos que a maioria de nós agimos com ética, mesmo que a nossa ética pessoal seja antiética perante o grupo, perante a sociedade, perante as condutas e os valores do grupo, tá? E aí ele traz assim, ó, existem morais particulares, mas a ética é sempre de um grupo. Por quê? Porque pressupõe olhar o outro como outro, né? E ele até traz que não tem motivo, não tem lógica, não faz sentido, o que eu concordo, ter princípios de conduta, valores éticos, valores de conduta para viver sozinho. Você não precisa se relacionar para ninguém, então o que você fizer tá bom, né? Então é no relacionamento, é na convivência, na convivialidade, no desenvolvimento de toda essa manifestação grupal, né, dessa vida social, dessa vida em sociedade, que a gente tem que decidir, né, que a gente entra em conflitos, que a gente vê os dilemas e muitas vezes a gente precisa aí tomar uma decisão.
E quando a gente vive através dessas condutas com os nossos princípios e valores claros, a gente desenvolve uma maior autonomia e maior liberdade. Eu falo sempre, autonomia está diretamente relacionada à responsabilidade, tá? Então a gente quer ter autonomia, mas não quer assumir as consequências, né? Não quer ter responsabilidade pelas nossas ações e pelas ações dos outros aos quais a gente representa, tá? Então, autonomia e liberdade dentro desse processo ético, Cortella aprofunda muito também o contexto da integridade. Então, integridade enquanto princípio ético para não apequenar a vida. Eu gostei bastante dessa frase aí, a gente não vai conseguir aprofundar, mas vale a pena vocês verem no livro e eventualmente em outras lives a gente traz de novo essa definição. Então, não apequenar a vida, viver com honestidade, com sinceridade, com consciência em paz e sossego mental, né? Então, a ética nos proporciona e nos traz esse contexto. E aí, o que é uma pessoa íntegra? Então, a gente, né, no livro está esse questionamento e tem uma definição clara, direta. Pessoa íntegra é uma pessoa correta, justa e honesta, que age através da ética dentro desse processo de sinceridade. E aí alguns questionamentos que o Cortella traz aqui, não trouxe todos, mas alguns aí que eu entendi enquanto os principais dentro, né, dessa linha de raciocínio que a gente está desenvolvendo. Você fala uma coisa e age diferente? Age de outro modo? Você é daquela pessoa que fala assim, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço? Você dá lição de moral nas pessoas para fazer as coisas que você não faz? Você cobra dos outros aquilo que você não dá conta de fazer? E aí traz essa condição aí, né, da visão da própria alteridade, que é a capacidade de ver o outro como outro, não como estranho, de ser humano, de ser justo, né? Traz aquele contexto ali de que a gente precisa saber que a nossa convivência exige essa noção de igualdade em relação ao ser humano, né? E de novo ele traz a questão da arrogância, de afastar arrogante. Gente arrogante é gente que acha que ela é o único tipo de ser humano válido que existe, que já sabe, que já conhece, que se relaciona com o outro por causa de dinheiro, por causa de cargo, por causa da cor da pele, por causa do carro que anda. E gente arrogante é impossível, incapaz de prestar atenção naquilo que você fala. Então não adianta você querer convencer, você tentar explicar. Você fica ali falando, a pessoa não está nem ouvindo o que você está falando. Que dirá prestando atenção? Vocês conhecem alguém assim? Então para de perder tempo, para de gastar energia à toa, tá? E aí, por que ele traz de novo muito dessa parte da arrogância, além do processo óbvio da convivência, mas ele coloca que muitas vezes a fratura ética se origina a partir da arrogância e da ganância. E aí ele traz, né, a questão de novo das definições de conceitos para não confundir a ambição com a ganância, onde ele contextualiza que a ambição é a pessoa querer mais, ter essa visão, né, de conquista, de aprender, de valorizar e de querer sempre mais, querer ser melhor. Já a ganância é querer mais só para si, para atender às suas necessidades, o seu egoísmo, né? E muitas vezes ele traz aqui uma frase que ele fala que a nossa arrogância é tanto que às vezes a gente acha que a gente é proprietário do planeta. A gente acha que a gente é dono da diretoria, do chefe, do gerente, da empresa, né? Então ele traz esse conceito que nós não somos proprietários, somos usuários compartilhantes, inclusive do planeta Terra ao qual a gente habita, tá? A vida não nos pertence, somos parte dessa vida. Essa é uma citação que está no livro lá do Cortella. E aí, finalizando, a escolha é sua. Já as consequências é o penúltimo capítulo do livro, tá? E ele traz de novo essa questão do dilema, da decisão e da escolha. Então ele coloca que a decisão no dilema é sempre individual, mas as consequências normalmente podem afetar muitas pessoas. E aí ele dá um exemplo lá da guerra, do nazismo, ele traz de novo também alguns contextos mais críticos desses tipos de conflitos e dilemas. E aí ele coloca assim, que mesmo cumprindo ordens, você faz porque você quer. Não diga que não queria quando escolheu, porque quando escolheu queria. Então você tinha opção. Se você pode ter motivos,
justificativas, o que for, para argumentar, para justificar, para tornar justa a sua decisão, a sua escolha. Mas você escolheu porque você quis. E aí ele traz de novo essa questão da liberdade, da autonomia e da responsabilidade, tá? E aí uma frase que eu adorei também, coloquei até em letra maiúscula aqui nos slides para não esquecer de falar, é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Nós estamos vivendo um momento crítico, inclusive de ética, né? Então ele traz, quanto maior a impunidade, mais os princípios ficam frouxos. Quanto maior o controle, o cuidado com o cuidado, esse próprio compliance que está na moda, mais você tem princípios que são sólidos, tá? E aí ele faz uma correlação lá com a empresa, que eu vou citar conforme ele coloca, mas eu já peço para a gente expandir, que a gente está falando desde o começo para a nossa vida pessoal. Ao proclamar uma coisa e praticar outra, a empresa expõe-se ao risco de que seus funcionários enxerguem incoerência na sua conduta. E aí, gente, trazendo para a nossa vida e já indo para a finalização, quantas vezes você vê as pessoas falando uma coisa, fazendo outra, e aquilo fica escancarado. A pessoa acha que está todo mundo acreditando que está enganando todo mundo e todo mundo vendo. Fica chato, fica constrangedor, né? Então vamos tentar assim. Uma coisa é a gente errar por ignorância, por burrice, por desconhecimento, tentando fazer o nosso melhor, às vezes, né, pisa na casca da banana, dá uma escorregada e ok, faz parte. Outra coisa é intencionalmente você ser antiético, né, faz lá uma coisa e fazer outra. E aí o Cortella traz vários exemplos e eu lembro de mais milhares e eu vou falar um pouquinho sobre também. Você ainda fura fila? Você pede para alguém pegar a senha para você enquanto você vai fazer outra coisa? Você corta alguém no trânsito, fura o sinal vermelho? Sabe, coisinha básica assim? Você mente para sua mãe, para seu marido, para o seu filho que você vai para um lugar e vai para outro? Você esconde aquilo que você faz? Ética é a capacidade de saber que dilemas vivemos e que princípios defendemos. De novo, tá? Partindo aí para nossa conduta, para nossa manifestação pessoal. Se a gente pode, a gente quer, a gente deve. Aí lá respondendo as 3 perguntinhas, né? Posso? Quero? Devo? Então a resposta, se a gente pode e quer, a gente deve. E aí eu finalizo a live hoje trazendo a última citação do Mário Sérgio Cortella, que eu espero que incomode muito vocês e que vocês fiquem ainda pensando um pouco sobre isso e reflitam mais durante a semana e que dirá para o resto dessa vida, tá? Quando o modelo de vida leva a um esgotamento, é fundamental questionar se vale a pena continuar no mesmo caminho. Tá bom? Então, um beijo grande. A gente tem aqui as sugestões de livros, né? Ética e Vergonha na Cara, do próprio Mário Sérgio Cortella. Pensar Bem nos Faz Bem, tem 4, né? Uma polilogia, né? Não Se Desespere, dele também. Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, tá? Beijo grande para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Todo sábado, das 21 às 22 horas, a gente tem um livro diferente que a gente indica no feed do meu Instagram toda terça-feira. E a semana que vem, segundo sábado do mês, a gente tem entrevista. Temática, perdão. Aguardem que terça-feira eu publico o livro. Na semana da entrevista, na quinta, a gente tem lá, né, a possibilidade de vocês estarem mandando pergunta com antecedência. E a gente se encontra sábado que vem às 21 horas, tá? Beijo grande, boa noite a todos, ótimo domingo e excelente semana. Obrigada.